E aí, galera, vamos testar. É isso aí, mais um Bíblia Live. Então, conseguem ouvir? Testando. Como é que tá o somzinho? Show de bola, né? Galera, então, eu tô aqui mais uma vez para fazer mais um Bíblia Live para vocês. Eu creio que isso não seja para que a minha imagem seja exposta, mas que a verdadeira mensagem do Evangelho seja trazida para vocês. Então, se vocês puderem, compartilhem, mandem mensagem para os seus amigos, para quem quiser assistir, né? Isso não vai fazer você menos cristão ou mais cristão, mas eu tenho certeza que essa mensagem pode tocar fundo no coração de alguém. E assim como talvez ela tenha mexido bastante comigo, ela possa tentar transformar você em uma versão melhor do que você já é. Beleza? Vocês sabem que geralmente não economizo palavras na questão de dizer o quanto nós somos falhos. E eu acho que é através daí que a gente tem uma verdadeira renovação, uma verdadeira transformação. A mensagem do Bíblia Live de hoje, ela começa em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Bom, vou deixar aqui do ladinho. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bom, galera, aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 em diante, até o 21, nós conseguimos ver uma mensagem que ela pode estar no meio de um contexto, mas esse contexto ele não consegue ser tirado para ser aproveitado de uma outra forma, a não ser pelo que realmente ele significa. Não é um tudo posso naquele que me fortalece, às vezes, que eu coloco em qualquer outra situação para que as pessoas consigam, de repente, acreditar no que eu estou falando. Bom, eu começo dizendo para vocês que, assim como a palavra disse, um morreu por todos. Muitas vezes no nosso mundo religioso, nós vemos diferentes situações acontecerem. Inclusive, as que nós vamos julgando ser as corretas, e no fim nós acabamos novamente no meio da religiosidade. Bom, eu pergunto para vocês, o que nós matamos para estar aqui? Qual é o merecimento que devemos ter? Qual é o testemunho que devemos anunciar? E eu respondo para vocês sem dúvida nenhuma, e com a mensagem inteira lá no finalzinho a gente vai entender que o testemunho que nós devemos contar, o evangelho que nós devemos anunciar, é o evangelho de Cristo. Nós lemos a palavra agora há pouco em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14 em diante,
para que nós não vivêssemos mais para si, mas vivêssemos para aquele que deu a vida por nós, ou para que nós tivéssemos vida, e não somente no futuro, na ressurreição. Bom, nós vivemos para si, e esse é um problemão. Nós queremos ser deuses muitas vezes, deuses das situações, e não deixamos às vezes nosso próprio Deus ser Deus. Enquanto a visão das pessoas for que Deus é um tirano, não conhecerão sinceramente o que Deus fez para nos resgatar. Não podemos confundir nossas expectativas espirituais ou físicas e não expormos o que Deus fez em Cristo por nós. A gente já vai falar mais sobre isso. Nós, às vezes, adicionamos Deus à nossa vida, porque, na verdade, ainda não o aceitamos na realidade. Deus não quer tirar os seus sonhos, mas Ele deu a vida para que nós tivéssemos vida. Mas a vida que Ele desejou para nós. E qual será que é essa vida? Que eu desista de tudo? Que eu pare de fazer o que eu estou fazendo? Continuando. Eu disse ali mais cedo que não seria somente na ressurreição. Então, dependendo da metodologia ou da parte que a gente acredita na Bíblia, ou no caso do que nós acreditamos com a revelação da palavra, não em questão supersticiosa, mas justamente na nossa interpretação sobre a palavra, eu falei não somente na ressurreição, porque aqui, nesse mundo, aonde você está, aonde provavelmente você já estava morto e foi reconciliado com Ele, é para que nós fôssemos luz em meio das trevas. Você pode ter a visão sobre Ele um pouquinho mascarada, sem querer, sobre apenas o que vemos lá fora. O amor dele vai além de considerar todos os seus erros. O amor dele é inexplicável. E se você abrir os olhos um pouco para tudo que já fizemos na nossa vida, sabemos o quanto nós erramos, o quanto nós pecamos contra Deus, não contra a lei dos homens. E quando eu falo lei dos homens, não é aquelas que disseram que você teria que obedecer para servir a Deus. Não. É a lei dele. E logo mais tarde nós falaremos sobre isso. Apesar de toda essa bagunça que nós vivemos, que nós somos, Deus quer nos transformar. Quer que você siga pela verdade, pelo caminho, pela vida. Paulo já dizia que era escravo em amor a Cristo. Mas o que levaria um homem a ser escravo de alguma coisa? Pode ser que você se ache livre. Talvez até use o bordão lá da América, né? Somos um país livre. De um país por aí, né? Mas continua sendo escravo de si mesmo, dos seus desejos, das suas ambições, do fazer para ser reconhecido, até mesmo da religiosidade perversa, que talvez tenha te ferido. Mas calma aí. Eu vou tentar oferecer para vocês não a minha solução. Eu vou tentar oferecer a solução de Cristo para nós. Talvez a solução que você não tenha enxergado. Você pode aceitar ela ou não. Eu não vou obrigar ninguém a acreditar no que eu creio. Mas Deus, Ele crê nele, em você. Deixa eu tentar falar de outro jeito. Deus crê nele, em você. Porque Deus é amor. E se a sua justiça, a nossa, falando melhor, a nossa justiça ficar acima de tudo, a dele nunca vai aparecer. Apesar de hoje estarmos tão ligados a demonstrar a justiça, impor uma ira de Deus sobre as pessoas, sendo que os versículos que usamos para falar com as pessoas muitas vezes é a nossa justiça. Poxa, o reto juízo não é seu, é dele. É o Deus de amor que quer transformar você em alguém melhor. Não é para pisar em ninguém, não é para humilhar alguém. Nós queremos mostrar para os outros o quanto sacrificamos para estar aqui ou no local que a gente está, a posição que a gente está. E colocamos para eles algumas coisas que devem fazer para que Deus possa amá-los. Ou seja, nós dizemos para eles, Deus não irá te amar, não irá te aceitar. Mas eu preciso te dizer, e pode ser que essa seja a frase que você tem que levar de hoje em diante, ou de levar desse vídeo. Você precisa entender que você já foi reconciliado com Deus. Eu vou citar no meio disso, em Romanos,
No capítulo 8, eu colei aqui na minha folha e vou ler para vocês. Romanos, no capítulo 8, do versículo 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vejo de uma forma infeliz, às vezes, o tanto que nós ouvimos sobre Deus, mas o pouco que nós queremos enxergar sobre Ele. Às vezes é uma doutrina, às vezes é alguma coisa que nos leva para um lado, para o outro, mas às vezes nós desconsideramos as palavras que o nosso próprio Jesus falou para a gente. Nós temos que rever aonde está a nossa prioridade. E eu vou citar para vocês uma coisa agora. Bom, nós precisamos ter atenção para o que é prioridade na nossa vida com Deus. Vou citar um exemplo material que fica muito mais fácil nós entendermos. Porque Jesus também fez isso naquela época, mas fez num sentido muito mais profundo. Nossas construções não podem usar o seu nome e diminuí-lo ao poder supremo de um homem. Nós pensamos em cada vez mais nesse mundo consumista, em ter isso, ter aquilo. O ter nas coisas materiais está substituindo o ser. E eu vou exemplificar para ficar mais fácil ainda nós entendermos. Queremos ter o que o mundo oferece. E calma que isso não é papo de religioso. É triste ver essa nossa justiça distorcida, essa nossa justiça tão injusta. Nós queremos um lugar maior, queremos crescer como grupo A, como grupo B, queremos mostrar que somos melhores, que somos maiores. E quando olhamos até mesmo para a igreja primitiva, que tinha sim provavelmente seus defeitos, tinha sim as suas diferenças de opiniões, mas confiavam em Cristo. E como um ato, até que talvez nós não tomaríamos hoje em dia, eles se desprendiam das coisas, um ato de se desprender das coisas que ouviram de Jesus e dos discípulos, quando eles pregavam a palavra. Eles venderam tudo o que tinham para entregar nos pés dos apóstolos. E assim aqueles apóstolos repartiam entre eles, ajudavam os pobres, os necessitados. E nós, como ovelhas, o que nós queremos? Um adorno novo, um aprisco maior. E muitas vezes o que nós olhamos para as pessoas que estão envolvidas nesse meio, o que elas querem? De repente, uma luz que transmita lá no céu e que mostre o símbolo da nossa instituição. Querem que as pessoas olhem e digam: nossa, mas você viu? Era uma chacrazinha, era um pequeno estabelecimento, e olha só a fazenda que agora é hoje. Pois é. Esqueçam isso, queridos. Esqueçam isso. Esquece o aprisco, esquece o presente, esquece a tua barganha, esquece o teu sacrifício para tentar trocar alguma coisa com Deus. Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos que poderíamos receber. Ele nos deu o reino e nos fez promessas que só Ele pode cumprir. Eu espero que o nosso sentimento seja igual ao de Paulo, quando ele cita: olha, eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, sem tirar do contexto, nós vemos alguém que realmente encontrou em Cristo um sentido de viver, um sentido de
de não considerar que as coisas que estão lá fora talvez sejam o necessário para que a gente possa realizar tudo que a gente quer ou alguma coisa assim. E de forma alguma Deus quer tirar o teu sonho. Eu já vou continuar para que a gente possa entender. Aliás, essa parte está em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 12 e 13. Bom, e eu digo essas coisas para vocês, de isso e daquilo, porque não é pecado a gente ter essas coisas. Mas quando percebemos que a nossa vida com Deus não se resume a quatro paredes e em ter, mas nós percebemos que talvez a nossa vida com Deus seja muito mais interessante, seja muito mais ligada ao ser, tudo muda. Todas as coisas realmente se fazem novas. Damos valor ao sacrifício de Cristo. Para que não olhemos se estamos no melhor grupo. E se um dia na semana nós temos que nos vestir desse modo, sentar desse modo, adorar desse modo, ajoelhar desse modo, autodenominar-se desse modo, e aí começamos a perceber que tem pessoas lá fora que não conhecem a mensagem de amor que Jesus Cristo, nosso resgatador, nos deu. Convidamos ela às vezes para um certo grupo e não para conhecer a mensagem da cruz. Fazemos leis que precisam ser cumpridas para que essa tal pessoa possa andar com nós, e novamente nossa justiça está em dizer: Senhor, eu trabalhei mais horas que ele, é justo que ele receba mais. Ou melhor, no caso pior, que ele receba menos. Quer uma lei para ser cumprida? Cumpra de Cristo. Amará a Deus acima de todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo. Enfim, manifeste Deus e o seu reino na terra. Não precisa ser em uma grande reunião ou evento, mas nas coisas simples, no cumprimentar, no sorrir, no estender a mão, no ouvir. E eu quero deixar no final do vídeo, que não é agora, um testemunho meu que fala muito mais sobre o nosso ato cristão do que muitas vezes do que a gente fala. Às vezes a gente tenta falar e fala tanto, mas às vezes parece que a gente não consegue demonstrar, e isso tenho certeza que muito mais vai constranger a mim e realmente a posição que eu tenho como servo, ou que eu tento ter como servo de Deus. Enfim, vou continuar. O reino de Deus, assim como diz a palavra, está entre vocês, ou dentro de vós. Bom, eu sei que existem muitos significados para isso, que esse versículo pode trazer. Mas nós não devemos desconsiderar o povo que vivia naquela época, porque muito provavelmente você seria um fariseu hipócrita. Se hoje você sabe que em muitas situações agimos como hipócritas. E assim, nós não podemos duvidar da misericórdia de Deus. E completando a parte do ter, não ache que ser um rei é ter palácios e súditos te aplaudindo. Se fomos chamados, é para a glória dele. O rei é ele. O nome que está acima de todo nome é o dele. O aplauso é dele. A glória é dele. A honra deve ser dada a ele e não a nós. Ministério da reconciliação. Interessante isso. Eu vou usar uma outra parte da Bíblia, que se você tem lá, abre em Lucas no capítulo 15, a partir do versículo 11. Se nós olharmos esse capítulo, Jesus tenta explicar para o povo justamente uma espécie de reconciliação. Só que eles ainda provavelmente não iam entender. Então o que Jesus fez? Jesus contou a história da ovelha perdida, onde tinha um pastor, né, que ele tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. Até eu tive a oportunidade de ver a Daíse falando sobre isso em uma pregação dela. E, enfim, e dizia desse homem, esse homem que chegou lá, qual homem que não se alegraria em ter achado essa igreja e chamado os amigos para festejar porque achou a ovelha perdida. Em outra parte ele vai falar um pouquinho mais detalhado sobre essa história, onde diz que aquela ovelha estava ferida e o pastor saiu atrás da ovelha.
E ele encontrou aquela ovelha, estava caído lá num lugar, lá estava... Enfim, e ele trouxe essa ovelha de volta para o rebanho. Mas me parece que aquelas pessoas não entenderam. Então ele tentou contar uma outra parábola. A parábola da dracma perdida, né? Onde uma mulher perdeu e procurou e achou. E daí reuniu os amigos e disse, vamos fazer uma festa agora. Olha, se alegrem comigo porque eu achei a dracma que estava perdida. Enfim. Em Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. Eu sei que você já provavelmente deve ter visto essa parábola uma ou duas vezes, não sei, nas nossas pregações. E eu quero apresentar para vocês uma reconciliação que talvez vocês não tenham percebido também na vez que a gente pregou. Talvez eu não tenha percebido. Enfim, o que essa história, o que essa parábola, na verdade, significa? Então Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero minha parte por herança. Assim ele repartiu suas propriedades entre eles. Enfim, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. Enfim. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome e toda aquela região e ele começaram a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, poxa, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Bom, vou continuar lendo e depois eu explico melhor. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo e quando se aproximou da casa ouviu a música e a dança. Então ele chamou um de seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci a tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas. Matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou para a vida. Estava perdido e foi achado. Lucas capítulo 15, no versículo 11 ao 32. Bom, quando nós começamos a olhar para essa parábola, nós já olhamos diversas e já ouvimos provavelmente diversas interpretações sobre essa parábola. A fim de Jesus talvez não ser tão perseguido ou já era naquela época, mas ele começou a falar com essas parábolas, inclusive para que nós a interpretássemos até o fim dos tempos, né? Bom, eu gostaria de perguntar para você justamente em relação a essa parábola. Quem você crê que é esse pai? Quem você crê que você é na história? Podemos nos considerar como um irmão ciumento? Que achamos, poxa, Senhor,
eu fiz isso, fiz aquilo, e mesmo assim. Mas ele disse, calma, filho. Tudo que eu tenho é teu. E a parábola não explica se aquele filho caiu em si. Mas o que ele sentiu foi ira. Foi igual nós tínhamos citado do nosso agir muitas vezes. Que a gente olha e diz, olha, eu trabalhei mais que ele. Eu deveria receber mais. Ou pior, ele deveria receber menos. E realmente nos perguntamos, qual é o evangelho que a gente tem escutado? Qual é a palavra que tem reinado em nosso coração? Aquele pai, ele correu até ele. Quando ele o enxergou. Quando ele o viu. E não quer dizer que um desejo no seu coração não era que ele voltasse. Mas mesmo ele pedindo, misericordiamente ele foi lá e deu. Mesmo ainda estando em vida. E ele foi lá e gastou a metade, creio eu, porque tinham 2 filhos. Gastou a metade dos bens. E mesmo assim, quando voltou, ele se alegrou, colocou um anel no dedo dele, calçados nos seus pés, e disse, tudo que eu tenho é teu. Enfim, continuando. Você realmente conheceu a Deus? Você conheceu a Jesus? Você conheceu esse Pai Nosso misericordioso? A reconciliação começou muito antes de você nascer. O que você pode oferecer para as pessoas? Ofereça reconciliação. E que não nos apeguemos aos nossos méritos, por ter feito isso ou aquilo. E começar a exigir das pessoas que também façam assim. E o nosso olhar para o próximo não será segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa nossa justiça cega, sabe? Eu vou dizer algo sobre o julgamento, que eu quero que você, se tiver oportunidade, escreva aí, grave, marque no celular, ponha na tua parede e leia todo dia ao amanhecer. Ou quando você achar um desafio na tua vida, onde está escrito assim: a maior dádiva que alguém que julga recebe é quando essa pessoa percebe que está enxergando os seus próprios erros no outro. Beleza? Vou repetir. A maior dádiva que alguém que julga recebe é quando essa mesma pessoa percebe que está enxergando os seus próprios erros no outro. Porque a pessoa que julga crê que nunca vai cometer esse erro, se é que já não cometeu. E na verdade não exortamos porque nem sabemos o que isso significa. Aliás, a gente não exorta porque realmente a gente não sabe o que isso significa. O exortar, o chamar para perto, poxa, nunca será chamar para perto se o meu dedo estiver apontado para o rosto da pessoa. E eu sei que eu já falei para alguns de vocês que Deus não inclui a exclusão. Eu gostaria de reformular essa frase, onde diz: o ministério da reconciliação ao qual nos foi confiado não inclui a exclusão. Amém? Nós pensamos em defender, às vezes, um grupo. E eu sei porque eu já fiz isso. Mas defenda o reino de Deus. Bom, deixa eu só pegar a Bíblia aqui para ler para vocês. Em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E essa palavra,
essa parte da palavra ela é incrível, porque ela nos desafia a enxergarmos o nosso próprio eu. Lembrando, assim como nós já falamos outras vezes, o Evangelho não desafia eu a enxergar o outro como o juiz dele, mas eu sendo servo dele. E essa é a parte complicada. Só que, poxa, parece tão difícil nós compreendermos isso e obedecermos isso, que a própria palavra continua dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bom, nós podemos ler a Bíblia como forma de presunção para adquirirmos sermos mais conhecedores do que os outros, ou nós podemos ler a Bíblia não como religiosos, mas com amor a Deus para conhecê-lo mais e mais. Bom, eu gostaria de lembrar vocês que Jesus falou assim, porque eu vejo uma falta das pessoas que justamente trabalham com isso, e eu creio que também pode ser que seja a minha falta também, e deve ter sido para eu ter enxergado, mas assim, nós que temos, nós não, vou dizer, é porque eu não tenho, né? Sou uma pobre ovelha aí, filhos. Enfim, mas as pessoas que de repente cuidam do grupo, lembrem que Jesus disse para Pedro, sabe Pedro, aquele menininho lá que pregou lá, teve umas 3.000 almas no dia de Pentecostes, blá blá blá, enfim. Ele falou assim, apacenta as minhas ovelhas. Jesus falou para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, que nós olhemos um pouquinho mais com cuidado e analisemos esse capítulo 15 de Lucas também com outros olhos. E para nós que tentamos fazer algo, tentamos mostrar a mensagem da cruz para as pessoas, que a gente não mostre o poder, porque a gente já sabe o que é largar o poder na mão de uma criancinha. Talvez numa criancinha não, porque ela seja tão honesta, mas de homens que parecem crianças. Enfim. E voltando à mensagem inicial que nós lemos em 2 Coríntios, Deus exorta através de nós, porque agora a gente começa a olhar o exortar com outros olhos, com uma outra lente, com outro enxergar. Esses dias eu tive a oportunidade de ajudar alguém. Em meio do meu trabalho, na correria e na pressa, eu vi uma postagem numa rede social de uma amiga que falava de uma senhora que estava na rua e precisava de ajuda. Aparentemente, por comentários de pessoas que iam chegando onde eu estava trabalhando, eles já falaram, é uma senhora que já tem problema. Faz uns dias que ela perambula por aí. Ela é louquinha. Outros mais profundos, talvez preocupados, diziam, como será que eu consigo falar com ela? Como é que eu vou tentar ajudá-la? Como é que eu vou fazer isso? O querer ajudar, ele se torna parte de nós. Mas o que me fez ficar pensando, é que eu saí do meu local de trabalho, até pensei em ajudar, sabe? Eu pensei em sair do meu local de trabalho naquela hora. E ir lá fazer alguma coisa por ela, pagar um café, alguma coisa assim. Mas o ser é muito mais importante do que o ter. E eu vou continuar. Mas eu não fiz isso. E quando eu vi a postagem dela no Facebook dizendo que a pessoa, muitas vezes a gente não tem tempo para parar e ajudar, eu lembrei das palavras do Senhor, do bom samaritano, que passou... O rapaz trabalhava no centro, na sinagoga lá e tal, enfim, servia a Deus, provavelmente, e não fez nada. Passou o levita, que também trabalhava, de repente tinha as suas funções e não ajudou em nada. Mas que parou o bom samaritano
parou para ouvir aquela pessoa, curou as feridas, cuidou das suas necessidades naquela hora. Enfim. E a mensagem que eu tenho, que mais me tocou, é que a gente não pode pregar apenas com palavras, com uma roupa bonita, com uma oratória linda, mas nós temos que pregar com a nossa vida. Se nós queremos que a luz que resplandeça lá fora seja a luz de Cristo, a gente tem que pregar com a nossa vida. E eu sei que a mensagem de hoje pode até não ter sido muito das mais leves, mas eu quero que a gente leve em consideração o que Cristo fez por nós na cruz. O que Ele fez com a sua morte, com a sua ressurreição. O que nós temos sido, né? É melhor do que nós temos feito hoje em dia, né? Mas o que nós temos sido para com Ele e para com as outras pessoas. E eu quero dar uma tarefa para vocês. Se vocês não acharem ruim, não estou mandando nem nada, mas tipo, quem quiser pode fazer. Quer uma tarefa para casa? Abrace alguém essa semana. Um abraço sempre será um abraço. Não se preocupe se essa pessoa fez isso ou aquilo. Apenas abrace. Como Cristo abraçou o mundo. Como Cristo abraçou você. Amém? Galera, o que eu citei aqui hoje talvez pode ter sido um pouquinho ofensivo. Não, eu não digo ofensivo, mas é que as pessoas, a cada palavra que você diz, elas tentam rebater com alguma coisa. E, poxa, a gente já viu tantas vezes, já leu tantas vezes essa palavra aqui, e às vezes a gente não consegue passar o que a gente quer passar para as outras pessoas. Mas relaxem, respirem. A palavra do Senhor faz o próprio trabalho. O Espírito Santo vai agir sobre a nossa volta. É isso aí. Então, se atentem bastante. Atentem a isso, né? E eu só vou citar para vocês novamente. A gente leu 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14, onde ele fala até, se eu não me engano, o final do capítulo 5, sobre o ministério da reconciliação. Romanos 8, no capítulo 8, do versículo 35 ao 39. Filipenses, nós lemos no capítulo 2, desde o começo até o versículo 11. Lucas, o capítulo 15, seria interessante que nós lêssemos o capítulo inteiro, para o contexto dessa mensagem. E o mais importante, nós lemos o amor de Deus com uma humanidade caída, que escolheu ser igual a Deus, que muitas vezes erra e não se arrepende, que muitas vezes erra e se acha num tom superior às outras pessoas. Muitas vezes nesses erros, nas obras da carne, essas obras nossas que chegam a pecar de tal tamanho que nós usamos o nome de Deus em nome disso, em nome daquilo, mas não usamos o nome e a sua mensagem dele para pregar o que realmente ele gostaria que nós pregássemos. E essa mensagem é a todos. Não é só a líderes, não é só a pessoas que não creem em Deus, não é só... Não. Essa mensagem, a mensagem do Evangelho é para todos. Um morreu por todos. E logo, todos morreram. E não é para que a gente viva para si mesmo, mas para aquele que deu a vida por nós. Amém? É isso aí, galera. Mais um Baby Life. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado.